Eu não posso deixar o sucesso do meu negócio na mão de terceiro. Exato. Eu tenho que depender de mim. Um erro muito que todos os profissionais cometem, não só os médicos, é que venda não é sobre o que tu tem para vender, é muito mais sobre o que o teu cliente está querendo, né? A melhor forma de aprender venda é vendendo. Não tem jeito. Nas primeiras vezes vai ser desconfortável. Como é que eu faço para atrair bons pacientes? Como é que eu trago pacientes para o meu consultório? Quem eu quero atrair? A definição do público exato que eu quero para o meu consultório é primordial para a gente saber onde eu vou encontrar essa pessoa. O médico acha que para captar pacientes ele precisa necessariamente ter o Instagram como principal ferramenta. E para alguns casos não. A primeira coisa que a gente tem que pensar em precificação, se a estrutura vai parar em pé com aquele valor. Porque às vezes você acha que está cobrando um ticket bom, mas a hora que você vê, você está ganhando a mesma coisa da hora do plantão. Olá, sejam bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão, o podcast aqui da Gestão DS. Eu sou o Felipe, sou cofundador da Gestão DS e host aqui do Prontuário de Gestão. E hoje, para o nosso segundo episódio da nossa quarta temporada, eu tô com um tema que eu sou um pouco suspeito para falar, que é algo que eu gosto muito aqui, que é essa parte de atração, de captação, de conversão e precificação, que é a área que eu toco aqui dentro da Gestão DS. Mas a gente não vai falar da Gestão DS, a gente quer falar isso dessa jornada, né, todo esse ciclo para clínicas e consultórios médicos. E eu tô hoje aqui com um convidado que nada melhor do que quem faz isso para trazer para vocês, né? No nosso último episódio a gente falou com um especialista sobre outro tema, mas a gente gosta muito de trazer médicos, médicas, profissionais da saúde, que é a nossa missão na Gestão DS, ajudar profissionais da saúde, médicos, médicas a construir negócios melhores. Lá na Gestão DS a gente faz isso através do software e aqui a gente faz através de bons papos. E hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Bruno Palladini. Doutor, muito obrigado pela tua participação. Se apresenta um pouquinho para a nossa audiência. Obrigado, Felipe. Obrigado a toda a equipe do Gestão DS, que é sempre tão parceira. Sou Bruno Palladini, eu sou médico de família, sou mentor de médicos hoje. Trabalho já com consultório particular desde 2021, o meu consultório. E no meio dessa jornada a gente tem que aprender de muitos assuntos que a faculdade não ensina pra gente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Legal. Quando a gente abre lá algumas caixinhas de perguntas lá dentro do prontuário, do Insta do prontuário ou lá dentro da Gestão DS, eu acho que assim, olha, cada 10 respostas que a gente recebe, pelo menos umas 8 tem a ver com como é que eu consigo mais paciente. Exato. E quando não é isso, é como é que eu converto os pacientes, né? Então, a nossa ideia é bater um papo sobre isso, que a gente sabe que acho que sempre vai acabar sendo uma dor de qualquer médico, independente do momento dele de carreira. Eu acho que quem está começando sofre essa dor também, mas quem já está há bastante tempo no mercado também sempre tem essa questão de como fazer para trazer novos pacientes, né? Então, acho que vai ser um papo bem bacana. E acho que vamos começar do início, literalmente, assim, porque quando a gente fala dessa jornada, a gente começa pela atração, né? O que tu tem visto, assim, doutor? Como é que tu tem trabalhado isso? Eu vejo que é uma dúvida muito grande dos nossos clientes. Como é que eu faço para atrair bons pacientes? Como é que eu trago pacientes para o meu consultório? E acho que o legal do papo contigo é que como tu falou, tu é o médico da família, né? Então, o que a gente vai conversar aqui é para toda e qualquer clínica, né? Não é só para o nicho da dermato, para o nicho da cirurgia Sim. plástica. E acho que como é que a gente começa a trabalhar melhor essa atração, assim? Na verdade, a gente começa um passinho atrás, que é quem eu quero atrair. Perfeito. Então, a definição do público exato que eu quero para o meu consultório é primordial para a gente saber onde eu vou encontrar essa pessoa, quem é essa pessoa, quais são os comportamentos que ela tem, quais são as dores, os desejos que ela tem ali, para que eu traga essa solução, às vezes, no meu posicionamento, nas minhas consultas, no script da secretária. Então, o que eu vejo é que, às vezes, falta clareza disso. Perfeito. E também uma clareza de qual o modelo de atendimento que eu quero ter. Então, não adianta eu ter um consultório, por exemplo, que eu quero crescer na telemedicina, né, como é muito possível em algumas áreas, pega uma psiquiatria, por exemplo, para medicina de família, dependendo do subnicho que você for definir, você consegue entrar bastante na tele, em várias áreas, e eu usar, por exemplo, uma fonte de captação que depende de geolocalização, como, por exemplo, o Google. Então, o que eu vejo é que tem muitas vezes um desalinhamento entre o público que eu quero buscar, o que eu estou comunicando e a plataforma que eu estou utilizando para isso. O médico acha que para captar pacientes ele precisa necessariamente ter o Instagram ou o TikTok ou o YouTube como principal ferramenta. E para alguns casos não. Se eu pego uma oncologia, cuidados paliativos, talvez não vá ser
a melhor fonte de captação, talvez seja uma fonte mais de validação do seu trabalho, mas talvez os seus pacientes venham do vínculo hospitalar que você mantém, do seu networking com outros especialistas. Então, é entender exatamente essa jornada, né? Essa busca que o paciente vai ter e onde que ele está presente. Então, é estar onde seu paciente está, onde seu possível paciente está, e muitas vezes isso entra até na nossa rotina. Então, a gente às vezes vê médicos que trazem aquela ideia de quero captar pacientes high ticket. Eu não gosto muito desse termo, eu acho que o paciente, todo paciente tem muito valor, né? E não é porque ele vai pagar mais caro, ele tem mais dinheiro, que ele é um paciente melhor. E high ticket é muito também variável de acordo com a referência que a gente tem, né? O high ticket para você é diferente do high ticket para mim. Mas o paciente que ele vai pagar uma consulta particular, a sua consulta, do jeito que ela está precificada, às vezes a gente quer um paciente de alto ticket, mas eu não frequento esses espaços, eu não estou nesses lugares. E o médico esquece que a prospecção ativa, o networking, ele tá no beach tênis que o paciente dele às vezes vai, não necessariamente o paciente dele, mas a classe, né, socioeconômica. Cara, tudo isso faz muita diferença. Eu captava muito paciente, por exemplo, em beach tênis, em academia. O médico faz, às vezes, um personal numa academia grande, numa academia boa, e não fala que ele é médico, ou só o personal dele sabe, o restante das pessoas ali não sabem, e o público-alvo dele tá ali. Legal. Né? Então, não essa é aquela pessoa chata, que só quer falar de si própria e do seu trabalho, mas é quando houver oportunidade, deixar claro o que você faz, que dor que você resolve, senão a gente acaba dependendo muito de plataformas, de terceiros. Aí você vai lá, contrata uma agência, achando que ela vai resolver esse problema. Acho que 9 em cada 10 médicos trazem um problema com a agência, né? A agência não funciona. E o problema não necessariamente é a agência. Exato. Né? Eu tenho uma agência lá, que é uma agência de ticket alto, até mesmo por conta das mentorias que a gente faz. Mas se eu não der substrato, se eu não deixar claro, se eu não der feedback, se eu não souber quem eu quero atingir, posso contratar a agência que for. Não vai acontecer. E mesmo assim, mesmo que seja uma baita agência, eles têm essa clareza. Eu não posso deixar o sucesso do meu negócio na mão de terceiro. Exato. Tem que depender de mim. Né? Eu prefiro isso porque daí o resultado varia de acordo com o que eu executo. Ali. E aí até dentro disso, doutor, que tu falou que nesse passinho antes ali, que é o famoso ICP que a gente fala, né? O perfil de cliente ideal. E a gente entrou um pouco nesse papo de agência, de dar também esse substrato, né? Dar esses insumos para que possa ser trabalhado. E tu trouxe ali perfeito, acho que começa nesse erro já de posicionamento, então a gente já traz um paciente desalinhado ou nem consegue chegar no paciente que a gente quer. A gente vai falar um pouquinho depois sobre canais também, tu trouxe já um pouquinho aí, sabe, fugir um pouco daquele óbvio ali de fazer redes sociais, mas falando um pouquinho assim de ICP, como é que, então talvez para esse médico que não está conseguindo trazer esse perfil, né, conseguir trabalhar essa atração, como é que geralmente eu olho para esse ICP, o que geralmente tu traz para os teus mentorados também, como eu posiciono, como é que eu defino esse ICP, tem algumas, eu não gosto de falar dica que a gente aprendeu com o convidado, que não pode falar dica, que dica menospreza o trabalho. Orientação, pelo menos. Essas orientações, assim, para fazer um bom ICP. Ó, tem uma ferramenta que eu gosto muito, tem várias, tá? Se você, na verdade, hoje entrar no chat GPT, construir uma narrativa minimamente que ele consiga entender o que você está buscando. Ó, quem eu sou, o que eu atendo, quais dores eu resolvo, né? Quais sintomas eu trato. E eu quero definir com profundidade o meu público-alvo. As pessoas fazem a pergunta errada, né? Elas vão me dar o público-alvo. Não, quais perguntas você precisa que eu responda para você me entregar o público-alvo, né? Mas tem uma ferramenta antes da IA que eu já utilizava bastante, que se chama Mapa da Empatia. Perfeito. É uma ferramenta bem simples, tá? Em que você vai definir, além de sexo, idade, fração ali, extrato socioeconômico, né? Que a gente pode falar dessa maneira. E as patologias, você vai definir também o que essa pessoa fala no dia a dia dela, o que ela sente no dia a dia dela, onde que ela busca informação ou onde que de onde vem a informação para ela, o que ela escuta dos familiares e quais dores e desejos que ela tem, quais objetivos que ela tem. E aí, em cima
desse destrinchamento da persona. Você vai criar meio que um personagem ali, claro que ninguém vai cumprir todos os critérios, mas olhando para isso, e aí eu sugiro que percam algumas horas nisso e revisem com frequência até ficar muito claro, você vai saber exatamente o que você tem que falar, o que você tem e o que você não tem que postar, né? Porque dependendo do conteúdo, às vezes é um conteúdo interessante, mas que não comunica com esse público-alvo, né? Então, às vezes você achou interessante um desenho animado que trouxe uma reflexão sobre determinado tema. Só que você vai olhar seu público-alvo, são empresários que faturam acima de 30 mil e que não vão assistir desenho, e vai olhar um cartoon, um desenho, e vai falar, cara, não é o meu médico, né? Talvez ele esteja ouvindo o podcast do Gestão DS, o podcast dos sócios, talvez ele esteja ouvindo um podcast. E aí você pegar um corte de podcast faz muito mais sentido. Então, você define através de uma ferramenta que aprofunda, sai do óbvio ali, mulheres acima de 40 anos que são empresárias, né? Isso aí todo mundo, qualquer um consegue fazer e que tem tais patologias. Mas é entrar mesmo no universo daquela pessoa, entender o comportamento dela, os lugares que ela frequenta. Por exemplo, se a gente entra em saúde mental, a gente muitas vezes vai ouvir de pessoas, né? O nosso paciente vai ouvir de pessoas que saúde mental é besteira, que depressão é frescura. Essas falas, elas têm que estar presentes quando você vai se posicionar, né? Então, é importante trazer essas narrativas e esses cenários comuns quando você for se posicionar ali para aquele público. O público precisa ver o seu conteúdo e se enxergar naquilo que você está falando e não enxergar uma distância. A gente sabe, obviamente, que a gente tem que evitar ali jargões médicos, porque não é para médico que você está falando, a não ser que você tenha algum produto para médicos ou algo assim, mas a gente tem que entrar de fato naquele universo. Então, às vezes eu estou querendo falar com empresários, mas na hora de dar um exemplo, eu vou lá e dou um exemplo de outra classe, né? E aí não se conecta com aquele universo. Um rapport, né? Não gera essa conexão. Então, eu estou querendo atrair o público da Faria Lima e estou dando exemplo do cara que mora, sei lá, num lugar que não tem aquela rotina corrida, ou que tem um trabalho que ele sai 5 horas da tarde. Cara, o cara da Faria Lima vai sair às 8 da noite do trabalho, né? Você não tem como falar para ele, vai lá, você tem que sair às 5, você tem que ter tempo para sua família. Não é o cara que está buscando esse espaço ainda, né? Ele não vive isso. Então, é se conectar de verdade com o público e entender quem que você está querendo trazer para dentro do consultório. E ter clareza que isso é uma dificuldade muito grande, principalmente de áreas mais abrangentes. Então, você pega a medicina de família, clínica, pediatria, que são áreas muito amplas, né? Você consegue subnichar elas de forma importante. É aquele profissional que fala, mas eu quero atender de tudo, né? Quando você se posiciona e define o público-alvo, não quer dizer que você vai negar outros pacientes, outras pessoas. Só quer dizer que você vai deixar muito escancarado quem você quer atrair mais. E aí entra o que você gosta mais de atender, o que você tem mais ferramentas para ajudar e resolver. E você pode, sim, manter a porta aberta caso cheguem outros casos. Então, eu, na medicina de família, quando eu estava mais voltado para consultório, essencialmente, não tinha ainda o programa educacional, eu tinha um foco claro em TDAH e saúde mental. Até por eu ser TDAH, então tinha uma questão de identificação. Mas eu atendia pacientes com demência. Às vezes meu paciente perguntava, doutor, você não trata diabetes? Aí vinha a avó dele depois. Eu tratava esses pacientes, eu cuidava deles. Mas na hora de definir uma estratégia de captação, um anúncio, na hora de definir um programa de acompanhamento, era para o meu público-alvo. Então é só quem você quer mais no seu consultório que você está definindo ali. Não, você não está excluindo ninguém. Muito bom. Até, possivelmente você deve estar escutando esse episódio em março, que a gente está lançando ele. E até se estiver nos escutando, pode mandar ali na Gestão DS. A gente, dentro disso que tu trouxe, doutor, brilhante a parte ali de como definir essa persona. A gente agora, muito em função da IA, a gente tem alguns agentes novos, até estávamos conversando sobre isso essa semana, e logo a gente já vai estar com um agente bem bacana para conseguir, já com base em toda a experiência do Gestão DS, de consumo, de dados firmográficos, demográficos, enfim, conseguir trazer melhor esse perfil ideal, porque eu também concordo super, assim, se a gente não consegue direcionar para quem a gente vai fazer essa comunicação
atração é muito difícil. De aí diz que o problema é a atração, que não funciona tal canal, mas é posicionamento. E aí o que tu falou para mim faz total sentido, assim. Não significa que tu não possa atender, mas é mais natural para te falar sobre aquilo, criar materiais sobre aquilo. Ainda mais para o médico, muitas vezes que tem já essa restrição de falar, de fazer cara, aquele conteúdo que é mais, tipo, que é mais do teu dia a dia, é muito mais prazeroso, né? Tu gosta de atender sobre aquilo, então fica muito mais próximo. E aí eu queria até puxar um pouquinho pra gente falar sobre tu trouxe ali a questão trouxe já de canais, né? Tu trouxe mais para a linguagem do médico, eu tenho isso como canais ali, que tu falou sobre essa prospecção ativa, porque às vezes o médico, principalmente quem nos escuta aqui, tem muito médico começando o consultório, e aí eles começam, tem que fazer tráfego pago, tem que fazer Google pago, enfim, e só vê esses canais iniciais, claro que funciona, eu sempre gosto de falar isso, assim, não existe bala de prata, na minha opinião, não é assim que tu vai fazer e vai... É uma soma de vários canaizinhos diferentes que vão te ajudar a trazer essa aquisição, né? Mas aí eu queria que tu falasse um pouco mais, assim, já que tu trouxe dessa prospecção ativa, que tipo de canais, assim, que o médico hoje pode trabalhar para conseguir trazer essa aquisição e como é que ele faz para entender o que está funcionando mais, né? Porque daí também a gente entende que ali tem um 80-20, né? Como é que ele pode fazer para conseguir entender, olha, desses canais aqui, o que tá trazendo mais retorno? Primeiro que a gente tem que colocar na mesa todas as opções de canais. Uhum. E o médico, eu sugiro que faça uma listinha, de fato, quais são as possibilidades que eu tenho, porque depois a gente vai ter algumas escolhas para fazer. A gente tem rede social, e aí rede social já abre um leque muito grande, então já abre Instagram, hoje abre muito TikTok. TikTok, gente, para quem é da época da pandemia que achava que era só dancinha, né? Quem pegou essa fase ali, não é mais só dancinha, tem muita captação de paciente ali. TikTok, YouTube, que é uma ferramenta bem legal e que acho que a barreira de entrada é maior, então tem menos gente ali, né? Demora um pouco mais para crescer, mas tem menos concorrência e tem algumas vantagens. E aí a gente vai para outras redes. Então a gente tem Substack, né, que é uma ferramenta de newsletter que está crescendo bastante. A gente tem o LinkedIn, se seu público, por exemplo, for empresários. A gente tem Facebook, que acaba sendo uma rede pouco menos qualificada hoje no Brasil. Em outros países é uma rede amplamente utilizada ainda, mas hoje acaba tendo uma qualificação de público um pouco pior. Então, só em rede social você já vai ter que definir para onde que você vai, né, ali. E aí, de novo, de acordo com o seu público-alvo. Então, rede social orgânica, a gente já entra bastante. Eu não falei de tráfego ainda aqui. Depois a gente tem Google, né, que é estar posicionado no Google. E aí, entre estar posicionado no Google, também abre um leque. Então, eu posso ter só o meu Google, o meu negócio. Gente, isso aqui, assim, não faz nenhum sentido você não ter um Google Meu Negócio. Demora 15 minutos. Se você colocar no YouTube, tutorial Google Meu Negócio do zero, aparece um vídeo de 8 minutos que te ensina a fazer. E não tem custo. Então tem que ter. Mas eu utilizar isso como captação talvez não seja tão suficiente. Aí eu posso ter uma landing page ou um site. E aí no site eu posso fazer artigos que vão acabar aparecendo ali no Google. Então dá para fazer Google orgânico também. Aí depois a gente tem a potencialização dessas ferramentas através do tráfego pago. Que eu sinceramente... nunca vi funcionar de cara. Eu nunca vi um consultório que quis começar, dependendo do tráfego, dar certo, de fato, com essa ferramenta. Por quê? Você não sabe exatamente o que você tem que comunicar porque você ainda não começou a se posicionar tão bem. O seu funil de aquisição não tá validado ainda. Você não testou aquilo sem colocar, de fato, um dinheiro ali. E aí você acha que é colocando mais dinheiro que a coisa vai rolar. Mas se você colocar combustível num motor que não funciona, não adianta nada. Não vai andar o carro. Então, primeiro você valida o motor. Então, o motor funciona. Então, eu consigo captar pacientes com o meu conteúdo, eu consigo captar pacientes com o meu site, com o meu Google. Agora eu vou colocar mais lenha ali, mais combustível ali. Então, o tráfego, geralmente, ele vem depois e eu até sugiro que ele venha com o próprio rendimento do consultório. Porque senão você vai começando no negativo, negativo, negativo e aí estoura muito rápido, né, o caixa. Então comecem de preferência com ferramentas que você não vai gastar nada, tá?
Então, o Google orgânico, você não vai gastar nada, no máximo um site, tá? Que também não é um absurdo, e você paga uma vez e está pronto. O Instagram você não vai pagar nada, o YouTube, TikTok você não precisa pagar nada, nem uma agência, nem um editor de vídeo. Ah, Bruno, mas eu não sei fazer. Aí você tem duas opções, ou você paga ou você aprende, né? Eu fui pelo caminho de aprender, tem gente que opta por pagar. Não, beleza, eu vou pegar a grana do meu plantão e ela vai bancar essas ferramentas aqui para mim, porque eu não estou disposto a aprender ou é algo muito fora do meu escopo, né? Então a gente tem essas ferramentas, aí a gente vem para prospecção ativa. Então eu posso fazer prospecção ativa, por exemplo, nos meus meios sociais, mas eu posso fazer prospecção ativa na academia que eu frequento, no centro de yoga que eu frequento, no estúdio de pilates, em que eu posso ir lá e falar, ó, fulano, eu trabalho com dor crônica, eu sei que aqui tem muita gente com dor crônica no seu estúdio de pilates, eu queria sentar para fazer, às vezes, um bate-papo com os seus pacientes. Você acha que dá para a gente organizar isso? Eu trago, sei lá, nutricionista, a gente faz um café da manhã aqui funcional e já bate um papo com todo mundo. Tem gente que faz assessoria de corrida, vai correr no Ibirapuera ou qualquer parque que seja. Pô, às vezes você trabalha com dor ou com medicina esportiva ou com saúde mental e nunca bateu um papo com as 30, 40 pessoas que você corre junto todo final de semana. E às vezes você oferecer isso pro dono do estúdio de pilates, pro cara que tá treinando, pro treinador de corrida ali, é um baita do entregável a mais para ele. No meu grupo tem um bate-papo sobre saúde com um médico e ele não tirou nada do bolso. E as pessoas vão saber o que você faz. Então dá para ser ativo também nessa busca de pacientes, dá para você fazer parcerias ativamente. Ah, Bruno, eu estou numa cidade nova ou eu não tenho parceiros ainda. Gente, as pessoas podem te conhecer numa padaria. Pode acontecer, eu tô pegando elevador, o cara é um cardiologista, eu trabalho com medicina do estilo de vida, e ele pergunta o que eu faço, eu pergunto o que ele faz. Pode acontecer. Mas aí é aleatoriedade. E aí eu fico na mão do... fator sorte, né? Eu fico na mão do universo, né? Então, será que eu não posso... Beleza, cardiologistas podem me indicar pacientes. Será que eu não posso buscar esses cardiologistas da minha cidade que falem uma mesma linguagem que eu veja que estão trabalhando numa linha parecida, mas eles atendem o meu público, só que não resolvem a mesma coisa que eu, né? Por exemplo, o cardiologista nem sempre vai querer entrar em mudança de estilo de vida. Nem sempre ele vai querer entrar em saúde mental. E às vezes vai influenciar de forma significativa o resultado do tratamento que ele faz com o paciente dele. E aí ele ter alguém para indicar é de extremo valor. Só que daí você tem que chegar, mostrar que você pode também gerar valor para ele. Então parceria é parceria, não é por favor me indica. É uma via de mão dupla. Tem que mandar também, né? E aí é chegar, ó, eu tenho pacientes que muitas vezes precisam de um cardiologista e hoje eu não tenho uma pessoa de confiança para indicar. Queria conhecer mais o seu trabalho e queria também falar um pouco sobre o meu. Vamos marcar um bate-papo, um café, um meet? Pô, o médico tem vergonha de fazer isso, né? Mas isso muda o jogo, né? Total. Às vezes você vai encontrar o seu primeiro consultório presencial, às vezes você está começando na tele, às vezes numa dessas o cara tem uma sala na clínica dele, ele deixa até você começar a atender, sem custo nenhum, só pelo valor que você vai agregar para os pacientes dele, né? Então, networking funciona muito. A gente tem também aulas, palestras. Então, se a gente, por exemplo, tem um público-alvo que é mais jovem e que tem ali, precisa ter uma condição socioeconômica legal, sei lá, sua consulta já está acima de 400, 500 reais. Se você conseguir dar uma aula numa liga acadêmica, por exemplo, de medicina, cara, o público que está lá geralmente tem uma condição financeira boa, né, ou pelo menos ok. É um público, pensando, por exemplo, em saúde mental ou medicina esportiva, etc., que tem essas questões para serem resolvidas ou melhoradas. Então, são pessoas ali com saúde mental muitas vezes muito ruim, né? O estudante de medicina e o médico, né? E você tá virando referência de cara para eles. Será que eu não posso entrar lá no Instagram da associação, por exemplo, de psiquiatria e buscar liga? Se eu fizer isso, já aparece uma lista enorme. Olha, eu tenho um projeto de levar aulas para ligas acadêmicas voltado para ansiedade, para melhorar a saúde mental de estudantes de medicina. Uma aula nesse sentido é interessante para vocês? Se não for, não vai ser, tá tudo certo. Mas você vai conseguir, às vezes, preparar uma aula que você vai repetir em 30 ligas. E que dali, cada aula que você der, vai sair 1, 2 pacientes que têm vários familiares, que têm colegas e que podem fidelizar.
Então, é a gente abrir bem o leque mesmo. A rede social é uma das fontes. E aí eu sempre sugiro que você tenha pelo menos 3 fontes bem estruturadas. Porque se você depende, por exemplo, do seu Instagram e amanhã ele for hackeado, seu consultório acabou, né? É alugado, né? Não é teu. Exatamente, você está crescendo num terreno alugado. É. Ou mesmo, você tem um parceiro que te indica muito. Tem gente que faz parceria lá com uma psicóloga, com um físico. Pô, a pessoa me manda 10 pacientes toda semana. Aí essa pessoa, sei lá, sofre um acidente, fica sem trabalhar 6 meses. Acabou seu consultório. Então a gente não pode deixar na mão do universo, a gente tem que ser ativo e se proteger também nesse sentido. Muito bom. E aí acho que entra um ponto aí que eu acho que é importante a gente trazer pro nosso ouvinte, que a gente já trouxe essa questão de olhar para esse ICP, olhar para possíveis canais, e aí entrou muito bem o que você falou, doutor, que a gente precisa começar a mensurar isso, porque senão é sempre aquele eterno achismo de aí agora lançou uma trend nova, eu vou fazer a trend também. Aí agora eu escutei o Dr. Bruno falando no podcast sobre fazer o TikTok, eu vou lá sair fazer o TikTok, né? Mas aí eu vejo que talvez é um dos grandes erros que os nossos clientes cometem, porque eu acredito muito em processo, né? Então, se a gente não mensurar isso, dificilmente a gente vai conseguir entender o que nem tu falou ali, tem que ter 2, 3 canais ou 4 canais que vão ser, que a gente fala muito lá dentro da gestão DS, 80-20, né? 20% dos meus principais canais trazem cerca de 80% da minha receita. Então, se eu não conseguir identificar isso, eu nunca vou saber aonde eu coloco esse combustível a mais. E aí é sempre, eu preciso trazer mais paciente. Aí vou lá, coloco um dinheiro talvez no tráfego que já traz paciente, mas ele em conversão não é os meus melhores canais, né? Então, a gente lá na gestão DS, o pessoal tem lá dentro do software para poder mapear essa origem, né? Entender certinho esses canais, mas funciona desde o papelzinho, né? Desde pelo menos tu começar a mensurar planilha de Excel. Exato, entender teu canal que veio, por onde que veio, porque aos pouquinhos tu consegue ir investindo nesses principais canais, tu consegue ter um maior retorno, e aí aos pouquinhos tu não significa, eu não tô falando para não fazer, né, gente, mas é mensurando, e aí tu vai identificando o que te traz mais retorno, né? É em cima de dados que a gente consegue ajustar, porque quando chega, por exemplo, um mentorado para mim, né, e ele traz assim, eu vou aumentar minha verba em tráfego. Eu falo, por quê? Porque tá trazendo paciente. Tá, você vai aumentar onde? Vou aumentar no Google e no Instagram, na mesma qual que quantidade. É o canal que traz? Por que você vai aumentar na mesma quantidade? Porque tá vindo gente. Tá, mas da onde tá vindo mais? E não só da onde tá vindo mais. Qual tá convertendo mais? E aí a gente consegue depois entrar numa complexidade maior do tipo, os do Google não fecham programas de fidelização e não fecham procedimentos e cirurgias, mas o do Instagram fecha. Então eu vou colocar mais no Instagram do que, por exemplo, no Google. Aí já é uma profundidade maior. E dentro, por exemplo, do Instagram, vamos supor que está dando muito certo o seu tráfego pago. Tá, qual tipo de anúncio que está dando certo? Né? Ou é o seguidor novo que chega, que eu abordo individualmente ali no Instagram, porque você pode fazer isso. Você pode pegar a lista de quem te seguiu naquele dia, olhar ali, esse aqui tem a carinha do meu ICP, deixa eu falar com ele, né? Você fala de um jeito mais bonito, né? A ICP, eu falo ICP mesmo. Mas esse aqui tem a carinha do meu ICP, esse aqui tem, esse aqui não, esse aqui tem. Oi, fulano, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao perfil, vi que você seguiu a gente recentemente. O que você veio buscar aqui? Você veio por um conteúdo sobre X ou Y? A pessoa vai falar, vim por um conteúdo sobre insônia. E você faz algum tipo de acompanhamento? Você tem passado alguma questão relacionada a isso? Você ajuda a pessoa, porque você vai tirar uma dúvida às vezes ali, mas você pode levar ele para depois. Vou pedir para minha secretária te chamar, ela explica como é o nosso trabalho, você vê se faz sentido ou não. Então, dentro dos 80-20, a gente consegue fazer o 80-20 do 80-20, né? Então, dentro do Instagram, beleza, o meu Instagram funciona. Tá, o que funciona melhor dentro do meu Instagram? São anúncios, por exemplo. Tá, quais tipos de anúncio? E aí você vai esmiuçando, tirando a casca da cebola ali, né? Tirando as camadas da cebola, para que você identifique de fato o que muda a chave do seu negócio e onde você deve colocar mais tempo, energia e dinheiro. Perfeito. Eu vejo muito assim, tanto que a gente acompanha muito dados lá dentro da gestão DS, né? Então a gente consegue ver hoje muito claro que tem vários clientes nossos que tem lá como os principais canais, alguns de tráfego, enfim, Instagram, porque conseguiram já se posicionar muito bem e trabalhar muito bem essa persona.
Geralmente é muito difícil alguém ter esse canal estabelecido sem isso muito bem construído, Sim. já essa audiência, esse posicionamento, porque são canais que geram mais tempo para acontecer, né? Não é do dia para noite, como você falou ali. Próprio posicionamento orgânico, às vezes a pessoa tem uma frustração porque não acontece, não vai, é 6 meses, 1 ano fazendo trabalho de conteúdo para dali a pouco esse conteúdo começar a ser salvo, ser compartilhado, né? Então não é do dia para noite que isso vai acontecer. E quando a gente percebe e olha assim as contas dos nossos clientes ali, quando a gente tem as nossas conversas de CS, 90%, 80% deles basicamente são aqueles principais canais ali de indicação, de parcerias, entender quais são os colegas que estão indicando para tu fazer essa questão que tu comentou. Não só colegas, às vezes tem laboratórios, um plano, enfim, que tu pode trabalhar, tratar como parceiro, né? Que às vezes essa resposta para trazer paciente, ela tá dentro de casa ali, tu já consegue, porque na teoria, a gente aposta naqueles canais que já funcionam, tem uma tendência maior a gente conseguir um resultado mais rápido e aos pouquinhos ir trabalhando nos demais, né? Exatamente. Você colhe os frutos baixos primeiro e depois você vai expandindo. Então, por exemplo, o nosso canal de aquisição hoje na mentoria funciona muito no inbound, né? Pessoas que seguem ou interagem com o nosso conteúdo ou que clicam em algum anúncio para pegar alguma isca, eles vêm. Mas a gente está desenvolvendo um podcast porque para nós não vai ser o principal canal, provavelmente, mas é um canal adicional que hoje eu consigo desenvolver porque os outros já estão funcionando bem. Então você vai melhorando e ampliando as coisas conforme vai dando certo, né? Exato. E você vai tendo resultado enquanto cresce. Não espera ter dinheiro para crescer, para contratar a melhor agência, para fazer um monte de coisa para começar, né? Então comecem da menor maneira possível, geralmente, a não ser que você tenha um caixa já destinado para isso, ou alguém bancando, ou investidor, algo do tipo. Senão comecem da maneira mais simples, começa num coworking, depois você aluga uma sala por turno, depois você pega uma sala para você, depois você compra um imóvel, enfim. Você vai crescendo conforme o consultório vai te gerando resultado, você vai crescendo. Claro que dependendo do seu plano de ação, talvez você já queira começar maior, você já queira comprar um espaço, mas aí o risco ele começa a aumentar, né? Para quem está começando e não tem clareza. Pô, às vezes nem a região que você está querendo montar o seu consultório não funciona tão bem como você esperava, então acaba sendo mais arriscado quando você não testou as coisas antes. Muito bom. Acho que a gente trouxe vários insights aqui para essa parte inicial de atração, de captação, que eu tenho certeza que pode ajudar aí os nossos ouvintes, independente do momento assim que eles estão de mercado mesmo, né? Quem está iniciando já trouxe alguns exemplos de canal, quem já está há algum tempo fazendo essas medições, né? 80-20 do 80-20 para ver. Eu lembro que a gente teve até um caso de uma médica que foi bem legal, que ela já estava bem avançada na plataforma e a gente começou a ajudar isso para ver, olha, ela tinha conversão tanto de Google quanto de Insta. Só que a gente percebeu que para cirurgia, não me lembro agora qual canal era exatamente, mas eu lembro que, tipo assim, Google acho que para cirurgia era o que mais funcionava para ela. Agora, porque os procedimentos funcionava mais fazer no Instagram. Então ela começou a separar muito bem o conteúdo, não que ela não fazia, não falava, mas ela entendeu isso muito bem, né? E acho que uma coisa que tu falou ali, doutor, que eu acho que às vezes por onde eu começo a medir isso, assim, não precisa dar pouco se não tem um software, enfim. É uma pergunta básica, né, que pode ser feita tanto pela tua secretária ou por você na consulta, até como uma forma de quebra-gelo, como tu trouxe, que é como é que tu conheceu, né? Então a secretária pode perguntar essa origem para tu ir mapeando, pelo menos, nem que for no papelzinho, para tu começar a ver de onde é que tá chegando, ou até, a gente às vezes até orienta quando a gente percebe que não é tão usado lá dentro de gestão DS, por que tu não coloca aqui um campinho para tu não esquecer durante o bate-papo ali da tua consulta? Como é que tu nos conheceu? Me conta um pouquinho. Daí, às vezes, o próprio paciente vai dizer para ti, não, eu vi um conteúdo teu, tu falou sobre isso. Acho que ninguém melhor do que o médico, a gente fala muito de persona, de tu entender qual que é a dor, né, do teu paciente. Ninguém acho que talvez melhor que o médico para isso, porque a pessoa literalmente ela senta e fala a dor que ela tá sentindo. E aí tu tem esse contexto até como um quebra-gelo para conseguir começar, entender, né? E isso te dá uma informação muito útil para depois tu trabalhar, né? Eu sempre fazia isso. Tem um lado ruim de não ter isso no pré-atendimento, porque você só vai validar quem chegou na consulta, né? Você não vai saber quem agendou ou quem não agendou, por exemplo, que está num follow-up ou que não estava qualificado ou algo assim. Mas é uma forma de quebrar, e eu trazia muito isso no começo, tipo, cara, como que você é de Minas Gerais e você me encontrou no interior de São Paulo aqui? Como que você chegou até mim? Aí a pessoa normalmente abria, e aí você já conseguia quebrar o gelo, já conseguia se conectar mais com ela, então é bem legal usar isso na consulta, mesmo quando a secretária já tinha pego essa informação. Assim. Boa. Agora vamos para a parte 2 dessa jornada aí, que acho que
talvez tanto quanto a atração é uma dúvida grande dos nossos clientes, que é a parte da conversão, né? Que eu acho que talvez ainda é mais desafiador para o médico, que é o vender. Tem alguns, inclusive, que não gostam dessa palavra. Eu lembro quando a gente iniciou a gestão dessa, a gente tomou, inclusive, alguns hates quando a gente falava sobre, cara, tu tem que vender, sabe? Tentando desmistificar um pouco essa palavra. E acho que a minha pergunta mais para ti, doutor, é como é que o médico pode... Porque eu acho que, assim, aqui a gente já tá na 4ª temporada, então quem nos segue sabe a importância de ter que vender, né? Mas como que o médico pode se capacitar melhor para ter uma melhor comunicação, para conseguir ter não sei se é uma questão de oratória também, de rapport, para conseguir vender para o paciente, mas ao mesmo tempo cuidando daquela preocupação assim de não ser aquele negócio invasivo. Enfim, como é que tu tem orientado os teus mentorados nesse sentido? A partir do momento que o consultório é uma empresa, você tem que vender alguma coisa. Tá? Exato. Não tem jeito, porque se tem um CNPJ, tem boleto para pagar, então não tem muito essa questão. Ao mesmo tempo que não é você vender saúde, você está vendendo um serviço ali, de fato. Outra comunicação que gera muito ruído é chamar de cliente ao invés de paciente. Eu chamo de paciente, mas é um cliente, na verdade. Ele está confiando em você para a realização do serviço, mas é um serviço atrelado à saúde. E acho que a primeira quebra que a gente consegue trazer, assim, e que é necessário trazer para o médico se abrir um pouco mais para aprender isso, porque não adianta ele aprender a técnica e ficar desconfortável de fazer, né? É ele entender que vender é a melhor maneira de você ajudar aquela pessoa. Porque quando você vende algo que a pessoa precisa e está buscando, quando você tem a técnica correta para fazer isso, você faz com que aquela pessoa que precisa da solução que você tem, ela de fato acesse essa solução. Não adianta nada você resolver determinado problema, você ser capaz disso, ela precisar disso e você não conseguir fazer ela chegar em você, né? Ah, Bruno, mas eu posso fazer de graça. Tá, qual vai ser o seu nível de comprometimento fazendo de graça para todo mundo e por quanto tempo seu consultório vai ficar de pé fazendo de graça para todo mundo? Não é melhor você estar motivado para fazer e entregar aquilo da melhor maneira possível para o seu paciente? Então, vender é uma forma de ajudar. Claro, Bruno, eu quero fazer o lado social, eu nasci para ser sacerdote e por aí vai. Você pode continuar com os atendimentos sociais, né? Eu, até meados do ano passado, quando eu decidi parar de pegar pacientes novos para me dedicar mais, de fato, no programa educacional, e hoje eu tenho a clínica, né? Então, a clínica roda sem mim, sem a minha presença direta ali na assistência, eu atendia todos os meses um número X de pacientes sociais que eu atendia de graça, não é nem que eu cobrava menos, né? Eu atendia de graça mesmo, mas tinha um número limitado que encaixava na minha agenda. Então eu não deixei de fazer o social, ainda mais na medicina de família a gente traz isso muito forte, né? É uma desconstrução muito grande, assim, você iniciar um consultório, você cobrar pelo seu trabalho, em todas as áreas, mas na medicina de família, que é o mais hippie ali, né? Se for dizer assim, é o mais riponga, é uma desconstrução, tem que fazer bastante terapia, geralmente. Mas eu cobrava para eu poder fazer para o social, de graça, o mesmo trabalho que eu oferecia para quem pagava R$1.000 na minha consulta, eu tinha que cobrar de quem podia pagar, né? E o grau de comprometimento quando a pessoa paga é muito diferente. É muito diferente. Se vocês dessem o software de vocês de graça para todos os médicos, pouquíssimos iriam usar. Né? Eles iam atrás de algum que eles fossem contratar que teoricamente fosse melhor. Um exemplo claro que a gente sempre usa, assim, até porque vários clientes chegam para a gente, vocês não têm um teste grátis? A gente não tem teste grátis no site. E isso é posicionamento nosso também, porque a gente entendeu medindo que os clientes que pegavam teste grátis não ficavam. Quem já vinha para contratar, então não era um problema, a gente libera às vezes uns dias, né? Inclusive para os nossos ouvintes do podcast, a gente sempre libera um pouquinho para conhecer, mas não tem isso lá, porque às vezes é só o curioso que quer conhecer e não dá o devido valor, né? E ao mesmo tempo, quando tu... Até como posicionamento também interno, no momento em que tu cobra, tu também já consegue oferecer um atendimento diferente que ele já consegue engajar muito mais, né? Então faz total sentido essa questão do compromisso com o pagamento, né? É igual quando você paga um personal e quando você paga um ano de academia, né? Então, assim, é totalmente diferente o seu engajamento e o quanto você executa. Então, acho que a primeira coisa é se abrir para isso, entender que você vai entrar para servir, para ajudar, e a venda é o mecanismo para isso. E se a venda não acontecer, tá tudo bem, tá? Entender que você não vai vender para quem não precisa. Então, não é você oferecer o mesmo procedimento para todo mundo, o mesmo programa de acompanhamento para todo mundo.
não é você vender, às vezes, um atendimento para uma pessoa que você sabe que você não é tão bom naquilo, né? É você vender para quem precisa daquilo. E aí você vai atrás de capacitação. A capacitação, ela pode acontecer de várias maneiras. Então, você pode encontrar conteúdo sobre vendas no YouTube, conteúdo sobre vendas no Spotify, conteúdo sobre vendas em livros. Tem um que eu indico muito, que é o Spin Selling, né? Que é uma técnica de vendas muito falada e muito conhecida e que funciona muito bem, com adaptações, obviamente, para a medicina. Você pode buscar isso em mentorias de vendas, você pode buscar isso em mentorias de empreendedorismo. A gente fala muito de vendas, por exemplo. Tem curso de vendas, mas, de novo, o curso é uma questão parecida com o atendimento de graça, né? Você paga pouco, recebe às vezes um conteúdo gigante que você não vai acessar nada, né? Mas você pagou barato. Então, o nível de compromisso é menor. Mas a melhor forma de aprender venda é vendendo. Não tem jeito. E não é contratando uma secretária que já tem experiência que essa dor vai resolver. Por quê? Primeiro, às vezes ela tem experiência num formato de atendimento que não é o seu. Às vezes ela está lá 10 anos de experiência atendendo o telefone de um médico que atende só convênio e que o paciente liga lá para escolher a data só, né? Tá, a agenda do doutor tá livre tal dia. Isso não é uma venda. Isso é uma marcação ali na agenda só, porque a barreira para o cara marcar é zero, né? Ele só tem a carteirinha do convênio, o médico atende a carteirinha, já era. Então ela ter 10 anos de experiência ali não vai ajudar e às vezes vai até atrapalhar. Que já vem com alguns cacoetes, vícios, né? Vícios, Imagina para você falar para uma pessoa que tá lá só atendendo o telefone um atrás do outro, que ela vai ter que perguntar o nome, da onde conheceu, o que a pessoa tá buscando, aí se conectar, aí fazer follow-up quando a pessoa para de responder. Vai ser muito mais difícil a adaptação. Então, para você cobrar de alguém, monitorar, para você treinar alguém, você vai ter que saber vender. E eu não encontrei, pelo menos até hoje, uma empresa, por exemplo, que entrega isso pronto, que funciona para todos os negócios. É muito comum o médico buscar, às vezes, uma secretária remota, por exemplo, numa empresa que já presta esse serviço. Muito raramente isso dá certo sem que o médico fique em cima da mesma forma. Só que se você não sabe o que cobrar e como treinar aquela pessoa, como que você vai conseguir validar? Será que a minha taxa de conversão tá boa ou tá ruim? A gente já pegou médico lá com taxa de conversão de 70% feliz da vida. Gente, se sua taxa de conversão é 70%, já tá ficando muito dinheiro na mesa, porque só tá chegando indicação muito quente e os frios nem estão chegando, né? Porque do Google, do Instagram, você não vai ter essa conversão. Ao mesmo tempo que se sua conversão tá 5%, também tem alguma coisa muito errada. Vai ter que chegar 100 pessoas para 5 agendarem. Qual é o problema aqui? É no primeiro contato, é na hora de agendar, não está fazendo follow-up. Então a gente tem que entender desses processos para conseguir ver o que está funcionando e o que não está e como melhorar. Então, por exemplo, no nosso consultório, na nossa clínica, mesmo que eu não atenda aos meus pacientes mais novos, a gente tem uma secretária, eu faço reunião com ela toda semana e com os mentorados a gente treina a secretária deles de tempos em tempos, mas a gente fala, não sou eu que vou ficar responsável por isso, porque você tem que treinar a sua equipe de vendas. É o braço direito, é o que vai fazer o consultório rodar. A secretária ela tem que conhecer o seu trabalho, ela tem que saber do resultado que você gera, principalmente quando é remota, né? Quando a secretária é remota, às vezes a secretária não sabe o resultado que você gera para um paciente. Pô, a gente tem mentorados, por exemplo, que tratam autismo. Gente, muda a vida da família. Aí o paciente te dá um feedback, ou te manda uma mensagem agradecendo, falando que mudou a vida deles, etc. Você não compartilha Você não compartilha com o seu time. E a pessoa não tem essas histórias de sucesso para poder... Tanto para vender, quanto para ela acreditar. E a pessoa tem que acreditar no que ela está vendendo. Porque se vender algo que você sabe que é bom já é desafiador, muitas vezes, imagina se você nem sabe se é bom ou não. Você só está ali seguindo um processo. Aí ela fica fazendo copia e cola de script. E não script é para basear, não é para você copiar e colar e sair jogando para todo mundo igual. Boa, né? Perfeito. Até tu trouxe ali do Spin, a gente usava muito, o Spin ainda é um pouco a nossa base de vendas também, lá serve para qualquer área, né? É um livro bem bacana. E a gente até, no nosso portal de educação da gestão DS, a gente tem um mini curso também sobre vendas também, então se o pessoal quiser conhecer, enfim, pode ir lá no portal, é para cliente e não cliente também. E recentemente eu li um livro que eu achei muito bom, assim, que é o Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso, que é um ex-agente do FBI que ele negociava com terroristas. Então ele aprendeu que geralmente a gente tem uma noção que negociar é 50% para cada lado.
Só que para ele não existia 50%, ele tinha que tentar conseguir os 100 ou no mínimo 90, né? E aí acho uma coisa que me marcou muito, assim, porque no final do dia, claro que, cuidando das proporções, né? A gente tá falando de coisas diferentes aqui, mas ele traz 2 insights muito legais, que é as perguntas como. Então, sempre, olha, aí às vezes até para o paciente também, você olha, às vezes ele quer fazer, mas tá, mas como é que tu poderia fazer, sabe? Tentar buscar isso dele, as perguntas como, e tem um que ele trouxe que é tentar achar o cisne negro, né? Que toda vez numa mesa de negociação tem uma coisa que tu quer, uma coisa que eu quero. Se tu conseguir tentar descobrir através dessas perguntas, fica muito mais fácil. E acho que uma coisa que a gente vê bastante, assim, geralmente, salvo exceções, quando a gente vê a metodologia em vendas, o nosso cliente, né, no geral, não estou falando de paciente, ele já vem decidido a querer comprar alguma coisa. Ele não está ali para tirar uma dúvida contigo. Se ele marcou é porque ele quer fazer. E aí, por algum motivo, isso não está acontecendo ali, que geralmente a gente tem que tentar entender o que é essa objeção. Mas acho que um erro muito que todos os profissionais cometem, não só os médicos, é que venda não é sobre o que tu tem para vender, é muito mais sobre o que o teu cliente está querendo, né? O que ele está buscando e tentar entender muito bem essa dor e como é que a gente vai fazer para ajudar. E uma pergunta, doutor Bruno, que a gente recebeu da nossa audiência, a gente deixa as caixinhas lá durante a semana para puxar alguns pontos, e eu acho que uma coisa que foi legal, assim, eu queria trazer para ti, é uma pergunta que a médica tem muita dificuldade de converter na hora. Acho que vários médicos devem ter isso também, né? Então faz todos os treinamentos e tal, mas aquela dificuldade de fazer essa conversão ainda dentro do consultório. De não conseguir fazer, de repente, esse call to action que a gente chama, né? E daí deixa para depois, fica com medo de fazer. Existe alguma orientação para ajudar esses nossos médicos e médicas a conseguir melhorar essa taxa de conversão já no momento? Porque tá quente ainda, né? Se tu deixar a pessoa embora, pensar, a chance cai drasticamente, né? Então, não sei se tu tem visto alguns mentorados, alguma coisa que vocês têm trabalhado para ajudar nisso. Cara, é uma das coisas que a gente mais trabalha, porque no WhatsApp você ainda tem um nível de distância, né? Agora, no 1 a 1, falando de saúde, você acabou de atender, às vezes, o paciente, ou tá no meio da consulta, e abre uma janela para, por exemplo, você vender um acompanhamento, ou algo assim. De novo, lembrar, a pessoa é a que mais precisa daquilo, tá? E eu acho que, primeiro, o seu programa, se for, por exemplo, um programa, um procedimento, uma cirurgia, você tem que ter plena confiança de que aquilo é muito bom. Então, se você vai montar um programa de acompanhamento, tem que brilhar o seu olho. Você olhar e falar, cara, aqui eu tô entregando tudo de mim, né? Aqui o cara vai ter todo o acesso que ele precisa. Então, às vezes, o médico, ele quer montar um programa que não fique tão caro, né? Mas aí você não confia que é o melhor, porque não é o melhor. Não é. Você sabe que tinha coisa melhor. E tu já melhor. não confia naquele... Você já era, entendeu? Não vai acontecer. E aí é mostrar para ele o quanto ele vai ter mais de resultado com aquilo. E sim, vai ter que ter técnica de venda ali, porque senão todo mundo vai falar, vou pensar, vou falar com não sei quem. Então tem que ter, porque é o momento que ele está mais motivado. Ele, de preferência, antes de você chegar no valor, ele já deve ter te falado que ele gostou, que ele entendeu, que ele está decidido a fazer. A partir daquele momento, vira uma decisão financeira, né? E aí, da parte financeira, dá para abrir margens para negociação, mas é aquilo, é de fato conseguir cobrar o quanto antes. Então, tem mentorado, às vezes, que a gente fala, pô, deixa pelo menos um prazo para o mesmo dia. Mesmo assim, ele tem dificuldade, não é nem de fechar na hora, ele tem dificuldade de deixar para o mesmo dia. E aí é um trabalho da gente ficar ressignificando a venda. De novo, que é uma forma de você servir. Se esse paciente não fecha um programa ou procedimento com você, ou a cirurgia com você, ele vai ter um resultado pior na vida dele. Então é você ter clareza disso, internalizar e colocar para jogo. Não tem muito o que fazer. Nas primeiras vezes vai ser desconfortável, não vai ser gostoso. Assim como não foi gostoso para mim, não foi gostoso começar a vender mentoria, porque daí... agora eu tô falando com um colega. Aí é outra dificuldade, né? Mas é uma dificuldade ainda. Então, lógico que você pode... Você vai ter uma humanização nessa venda, você vai entender se não for o momento da pessoa. Às vezes a pessoa fala, pô, eu quero, mas meu cartão vira semana que vem. Fulano, você quer mesmo? Quero. Perfeito, então. Então, eu já vou considerar a sua matrícula feita, já dá um kitzinho de matrícula ali para ele, do programa, por exemplo. Então, ó, já vamos deixar agendado o seu procedimento, sua cirurgia.
ali na frente vai ter a secretária vai te colocar um contrato também só para a gente assinar. Gente, a partir do momento que assinou um contrato é muito difícil ele voltar atrás, né? Então você pode abrir algumas margens, sim, aí entram técnicas de negociação, tentar abrir o mínimo possível, né? Eu quero parcelar em 24 vezes no boleto, aí o programa é de 3 meses, né? Vai dar ruim, ele vai parar de pagar em algum momento, né? Não tem como. Então tem que treinar essas quebras de objeção, mas é você ter consciência de que vender é o melhor para a pessoa também, né? Exato. Não só para você, e na verdade é melhor para ela do que para você. Porque vamos pegar, mesmo que sejam valores altos, tá? Se eu pego uma cirurgia de 15 mil reais, de 30 mil reais, é pouco dinheiro? Claro que não. É um baita dinheiro. Se alguém quiser me mandar no Pix, pode mandar. Mas assim, 30 mil reais hoje muda completamente a vida do médico? Não. Ele vai comprar alguma coisa diferente, vai fazer uma viagem, vai entrar no orçamento, ele nem vai ver com o que ele gastou muitas vezes. Tá? Então não é que é pouco dinheiro, é bastante dinheiro. Mas não muda a vida dele. Agora, será que o paciente que está pagando 30 mil reais naquele programa, porque se custa 30 mil porque tem uma baita entrega, ou naquela cirurgia porque de fato você se garante, será que a vida dele não vai ser transformada? O potencial da vida dele ser transformada é muito maior do que da sua, né? Então é a gente ter essa visão. Agora imagina quando a gente está falando isso de consulta, que cara, às vezes é 400, 500 reais. Isso é lógico que, de novo, não é pouco dinheiro, ainda mais no Brasil, que, sei lá, 5% da população ganha mais do que 8 mil reais no mês, tá? Mas não muda a sua vida. Então quem está sendo mais beneficiado, você ou ele? Ele é o maior beneficiado, não é você. Exato. Desde que você faça algo de valor. Então, tanto é que a gente colocou como filtro no nosso programa lá, que o médico ele só pode entrar no programa depois de fazer uma reunião com a gente. Porque eu tenho que saber quem é aquele médico que está entrando. Será que ele só está atrás de grana ou será que ele é bom no que ele faz e quer ajudar as pessoas e ganhar e ser valorizado por isso? Aí sim. Se não, se for charlatão, se vier com ideia errada, a gente não aceita no programa, porque daí tem um desalinhamento. A pessoa do outro lado, eu posso ensinar você a vender, você pode conseguir vender, mas a pessoa do outro lado não vai ter a retribuição que ela merece. E aí é uma venda que eu não acredito. Perfeito. Né? Aí não faz sentido na minha visão. Muito bom. A gente, às vezes eu já tive até exemplos pessoais mesmo de ir no médico e não receber depois, e pensar mesmo, né? Olha, não sei se vou fazer agora e não receber nenhum follow-up depois, né? Tanto que eu já fiz uma cirurgia também e eu sempre falo isso aqui no programa. Cara, eu acabei fechando com quem me acompanhou, porque a gente depois, que se não porque não é um, como tu falou, não é um valor, assim, dependendo do que tu vai fazer, um valor que, cara, assim, isso aqui eu tenho que pensar. E aí tu tem outras coisas do teu dia a dia que vem, outras questões e tal. Então se tu não tem pelo menos alguém, de repente, não é naquele sentido de ser chato, a gente percebe hoje, assim, até tem alguns estudos de mercado que mostram, principalmente quando o cliente não fecha contigo na hora, que em média, principalmente pós-pandemia, onde essa jornada ficou muito mais complexa, de 10 a 13 contatos para tu conseguir. Claro que não precisa ser aqueles contatos e aí vamos fechar, e trabalhar aquela cadência, né? Mas esse acompanhamento eu sempre trago, porque eu acabei fechando com quem de fato continua acompanhando, olha, se tu tem dúvida, tem aqui, a gente tem um videozinho sobre essa aqui, esses aqui são alguns resultados que o doutor teve, sabe? Então esse acompanhamento para mim fez o diferencial para, cara, eu tomar aquela decisão de segurança, vou fazer o tratamento, sabe? E sair com clareza de qualquer negociação, de qualquer momento de proposta ali, sair com clareza de qual foi a objeção real, porque geralmente não é a primeira, vou pensar. Não necessariamente o cara tá precisando pensar, ele precisa às vezes fazer conta. Tá, só para eu entender. Você precisa pensar se é algo que faz sentido para você, você ficou com alguma dúvida, ou você precisa pensar se cabe no seu bolso. Ah, não, preciso pensar se cabe no meu bolso. Tá, essa decisão ela vai caber só a você, ou tem mais alguém que vai decidir isso com você? Ah, não, eu tenho que ver com a minha esposa. Então, na verdade, era o ver com a minha esposa se a gente está disposto a investir isso, né? Nem se cabe, porque senão ele nem ia conversar com a esposa, e não é o vou pensar, porque não é vou pensar sozinho, ele quer alguém para validar a decisão, né? Tá, você vai encontrar sua esposa hoje? Vou. Então posso te mandar uma mensagem amanhã para ver o que vocês decidiram, para ver qual conclusão vocês chegaram? Ou posso ligar, ou vamos fazer uma reunião rápida. Às vezes é uma cirurgia, um procedimento grave, grande, a esposa não estava ali na explicação, né? Uma ligação com ela faz sentido? Amanhã, tal hora?
Pô, às vezes é uma ligação de 10 minutos. Não adianta você mandar um PDF. Uhum. Ah lá, a cirurgia é R$40 mil, tá aqui a tentar lista. esse contato, né? Senão fica de, vou ver e se vou ver não acontece. É deixar delimitado. Tem gente que a gente chega nessa hora, ele fala, não, na verdade, eu já decidi, eu não vou fazer. Ele tava tentando sair da negociação e não sabe dizer não quer dizer não. Uhum. E aí tá tudo bem se ele não quer, entendeu? Mas você tem que ter clareza, senão fica às vezes até que é uma situação chata, até né? pro teu processo também, senão tu não sabe onde tu tá. Exato. Foi por causa disso, assim. Não foi. Era outro problema, exatamente, né? Porque se você for olhar a planilha da secretária ou as objeções que ela recebe, toda secretária vai colocar, a maior objeção é preço. Uhum. Mas é porque ela não aprofunda também, né? Então ela para ali, não, tá fora do meu orçamento. Passei o preço, passei e não respondeu mais. Então nem sempre é preço, né? Boa. Às vezes ele não estava tão decidido aquilo. Né? A gente já está indo para o nosso bloco final e eu queria deixar uma enquete para os nossos ouvintes aí se a maior parte dos nossos ouvintes eles conseguem fazer a conversão dos tratamentos durante o atendimento ou não. Então deixa aí o sim ou não para a gente ter uma noção de como é que tá para vocês aí seu processo de venda. E se sim, responde aí nos comentários para a gente aí também o que tem feito, quais são as orientações que vocês trazem aí para a gente ajudar aí os nossos ouvintes do podcast, do prontuário de gestão. E vai ter que passar pela barreira de falar o preço, né? Porque na hora de falar o preço, gagueja, dá tudo errado, né? Não tem jeito. Boa. E agora entrando na parte final do ciclo aí, tá, autor? Digamos que a gente conseguiu aí, trouxe vários insights para trazer esse paciente, a gente trouxe várias aí orientações para ajudar ele a converter. E aí a gente traz agora o momento de precificar isso também, né? Porque o que acontece? Ainda dentro desse momento da conversão ali também, mas literalmente, assim, às vezes tem empresas que quebram vendendo, porque se tu precifica mal, faz uma margem errada, a gente teve um episódio aí, que é o nosso primeiro episódio da primeira temporada, que a gente tá falando sobre a reforma tributária também, como isso vai impactar os médicos. Um cálculo errado que tu fez, uma precificação errada, cara, se tu tá pagando para trabalhar, né? O que geralmente como é que a gente começa essa precificação? O que a gente precisa olhar? Quais são as tuas orientações que tu traz para os mentorados? E aí eu queria aproveitar junto nessa mesma pergunta, se existe alguma diferença pensando na telemedicina também, no atendimento remoto, se é a mesma coisa, se é diferente, se eu posso ter situações diferentes para os pacientes, porque a gente vê que é uma tendência cada vez maior, né? Você tem ali o consultório também, a gente vê muitos clientes chegando pela telemedicina. Se há diferenças de eu ter o consultório físico e ter uma precificação para o consultório remoto, eu consigo trabalhar diferente, como é que tu tem orientado aí os mentorados? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar em precificação é se a estrutura vai parar em pé com aquele valor. Porque às vezes você acha que está cobrando um ticket bom, não, esse ticket é alto. Mas a hora que você vê, você está ganhando a mesma coisa da hora do plantão. Né? A hora que você vai tirar. Você tem que ter sempre em mente, né? O que é custo fixo e o que é custo variável. Aí, lógico, tem as fórmulas para você decidir o preço mínimo que você tem que cobrar para você ter lucro. Você tem que ver o quanto está ficando no bolso. Porque se a gente for pegar o do plantão, por exemplo, tudo que você recebe, menos o imposto, vai ficar no seu bolso. Então você tem que ter mais do que aquilo de lucro no seu consultório, senão não faz sentido. Mas eu vou começar cobrando menos para depois crescer. Tá, e você quer chegar num ticket de 800, aí você começa cobrando 300. Cara, quanto tempo vai demorar para você ajustar o ticket até 800? Né? Vai demorar um baita de um tempo, né? E aí vai ter inflação no meio, não vai ser 800 mais que você precisa. Então, acho que a primeira é ter essa noção de custo fixo e variável. Então, qual a estrutura que eu tenho, quanto que eu pago de aluguel de sala. Lembrando que custo fixo é o que não depende do número de pacientes, você vai ter que pagar. Né? E o custo variável é aquele que quanto mais pacientes você tem, mais você paga. Né? Então, ter essa clareza. Então, você tem que ter noção disso. E aí, em cima disso, você começa a precificação. Dá para olhar o mercado. Então, você pode olhar na sua região, qual que é a média da especialidade e tudo mais, mas aqui entra um lado de mentalidade de não se prender a isso. Porque às vezes a maioria dos profissionais não está nem fazendo essa conta. A maioria dos profissionais pegou uma base, que às vezes a pessoa às vezes que está há mais tempo ali, é o chefe da residência, pegou essa base e fica seguindo essa base para sempre. A gente tem um neurologista na mentoria que ele é o que cobra mais caro na região dele. Toda vez que ele sobe o preço, os concorrentes sobem. Então ele virou o benchmark e todo mundo fica acompanhando ele. Ele fala, cara, tem vezes que eu pego o WhatsApp da secretária, eu vejo claramente que é alguém investigando meu preço, assim, um concorrente, né? E então,
para você ser o benchmark, você não vai ter com quem se basear ali. E não é porque o seu chefe de residência cobra R$300, você tem que cobrar menos que ele porque você foi aluna dele. Às vezes ele não sabe sobre negócios, ele nem sabe se precificar adequadamente, né? Que às vezes é um dos principais erros, né? Às vezes eu vejo muito médico, como não teve esse ensino ali, pergunta pro colega que tá há mais tempo, o preceptor, quanto é que tá cobrando? Cobra parecido, mas tu não tem a noção de custos que esse cara tem, né? Vamos ver quanto ele tá cobrando, que eu vou cobrar 50 a 100 reais a menos, né? E não vou passar dele nunca. Daqui a pouco tu tem uma estrutura de custo muito maior que a do cara e tu tá pagando. Não, e às vezes o cara tá no prejuízo, Exato, você não sabe. E tu vai junto. Preço, você não sabe nada, e você vai junto. Então, acho que é ter essa visibilidade. Sobre estrutura, obviamente a telemedicina, ela exige uma estrutura muito menor. Eu decidi começar com a tele porque eu tinha saído da residência há pouco tempo e eu não queria investir num local físico porque eu não pretendia ficar naquela cidade, então foi uma decisão estratégica e eu queria trabalhar de casa, né? Pelo menos ver se aquilo ia andar para frente. Dei um all-in, pedi as contas de tudo e comecei o consultório. Deu certo rápido. E com uma estrutura praticamente de zero custo. O que eu tive foi o custo de um prontuário. Gente, o prontuário não tem como vocês correrem, tá? E não é porque eu tô aqui falando no podcast do Gestão DS, não. Mas o prontuário é assim, é uma medida de segurança, é uma medida jurídica. E além disso, é uma ferramenta que você vai usar para tudo. Para sua agenda, para fazer tudo ali. Até a gestão mesmo dá para você fazer. E é um custo irrisório. Frente a um aluguel de sala, por exemplo. Você não precisa contratar um prontuário sob medida que um desenvolvedor fez. Nem deve. E a gente até fala isso, nem o plano principal tá começando, a gente até indica, e vai muito nessa linha que a gente tá falando de vendas. Cara, a gente às vezes até indica, a gente tem vários planos lá, mas tu tá começando agora, vai no plano essencial, começa depois a tua base sobe. E aos pouquinhos tu vai subindo, sabe? Upgrade ninguém vai negar, pode ficar tranquilo. Mas assim, tem que ter o prontuário, mas se for pegar tele... Para você começar, PJ o médico geralmente já tem, né? Ou pelo menos já paga contabilidade. Pô, na telemedicina, com R$500 no mês, você tem um consultório. Cara. Se você tiver um computador, né? Então, assim, é um custo muito baixo para começar. E aí o médico cai na besteira de achar que tem que ser mais barato do que o presencial. Gente, o paciente, ele quer a transformação, o resultado, a solução. Ele não tá nem aí quanto você tá pagando de aluguel, quanto você não tá pagando, se sua câmera é melhor. Claro, isso aí entra em posicionamento, mas se você investiu numa câmera 4K para fazer a consulta, você tá fazendo com a câmera do notebook. Ele não vai pagar a sua consulta mais ou menos por isso. Claro que depois você quer gerar uma experiência legal para ele. Então, assim, se a transformação que você gera no presencial e no online é a mesma, ou se você tem só o online porque entende que é suficiente para você gerar o resultado, põe no mesmo preço. Há situações em que eu acredito que isso possa variar. Quando você atende no presencial em alguma região muito específica, ou às vezes numa clínica de alguém, e aí você perde muita margem ali atendendo, às vezes é uma clínica de um ticket alto, de um público com uma condição financeira melhor. Então é diferente eu atender lá, sei lá, em Perdizes e do lado do Ibirapuera, né? Então são coisas diferentes. Então isso pode ocorrer sim uma variação. E quando você oferta algo na consulta presencial que você não consegue ofertar na online. Então vamos supor que na sua consulta você já inclui uma bioimpedância. Pô, no online você até tem umas ferramentas com IA que tentam fazer agora, não sei o quanto que é validado, mas não é igual. Tá, o paciente já tem aquele sentimento de, tô perdendo isso aqui, né? Tô perdendo isso e você mesmo vai ter, às vezes, que pedir para ele fazer uma bioimpedância em outro lugar ou algo do tipo. Aí tem uma entrega menor ou um resultado diferente para o paciente, aí você pode optar por cobrar diferente. A imensa maioria dos médicos, o indicado é cobrar o mesmo valor e sempre tem em mente, gente, para você chegar onde você chegou, principalmente se você fez aí uma faculdade privada ou algo assim, o quanto você investiu naquele conhecimento, aí depois, às vezes, na residência, o quanto você deixou de ganhar em troca daquele conhecimento, ou quanto você investiu numa pós-graduação, quanto você pagou de cursinho, quanto você pagou para morar fora. Gente, você tem que ter essa clareza, né? Às vezes o médico vai lá, paga, por exemplo, a joia de um convênio. Às vezes paga 200, tem lugar que é quase 500 mil reais. Cara, para ficar ganhando consulta de 30 a 50, até 100 reais, quantas consultas você vai ter que fazer para pagar a joia, só para o negócio se pagar, né? Então, o médico tem que ter noção de margem, tem que fazer esse tipo de conta, tem que entender que não são todos os serviços que dão a mesma margem.
né? Então, às vezes você tá lá com uma precificação legal na consulta, mas na verdade a força do seu consultório é o programa de acompanhamento. Às vezes você tá com um programa de acompanhamento legal, mas quanto tá custando para o seu paciente chegar? Principalmente quem depende de tráfego, ano após ano só vai ficar mais caro, né? O custo de aquisição de cliente só vai subir. E às vezes o médico vira o ano, porque tem médico que só ajusta o ticket na virada de ano, né? Vira o ano, ele ajusta, não ajusta nem a inflação. E nem quer ajustar, você tem que ficar empurrando ele. Não, está na hora de se ajustar, está na hora de subir o preço. Pô, não ajusta nem a inflação. Mas e o resto todo que subiu? O custo de aquisição de cliente, o salário da secretária, enfim, o imposto que agora passou, depois da reforma, às vezes você tem mais imposto. Você tem que colocar isso na conta, né? Senão, na verdade, você está perdendo margem, né? E tem um período, assim, que vocês veem que é interessante olhar para essa precificação novamente. A gente brincou ali, né? Virou o ano, a gente geralmente no comércio a gente tem essa questão, né? Virou o ano, muda o preço, né? Exato. O médico tem períodos para se analisar, faz mais de uma vez por ano, faz uma vez por ano. Como é que geralmente o pessoal tem trabalhado essa questão de rever a precificação? Eu sempre trago para os mentorados que o calendário é a gente que inventou, tá, gente? Então, assim, a gente tem os marcos para ter de referência, obviamente, para entender ciclos, mas você não precisa mudar o valor da consulta, ou reprecificar seus serviços quando todo mundo está fazendo isso, tá? Não tem nenhum problema você ajustar seu valor de consulta em março e não ajustar em dezembro ou ajustar nos dois. Geralmente as métricas que a gente tem que olhar são a taxa de ocupação da agenda, né? Então a gente olhar para quando está a sua consulta. Se ela está para mais de um mês já, mais de 3 a 4 semanas, já é um sinal de que você deveria estar pensando em aumentar o ticket. Por quê? Porque não adianta você investir mais em tráfego, porque sua agenda já está cheia. Para onde? O que adianta você colocar mais tráfego? Né? Às vezes o médico não faz nem essa análise, né? Onde eu vou pôr mais gente aqui? Como que eu vou captar mais clientes? Né? Às vezes você teve um aumento do valor da sua hora. Então, por exemplo, eu subi consideravelmente minha consulta quando eu me tornei mentor. Porque daí eu tinha do outro lado a mentoria. Valia mais a pena, financeiramente mesmo, olhando como negócio, eu ficar 1h30 com um paciente a mais ou tentar captar mentorado? Começou a valer mais a pena captar mentorado. Aí para consulta, aí para o consultório continuar fazendo sentido, eu tive que ajustar. Então o valor da sua hora, acho que tem que entrar em consideração. Mas principalmente se a sua agenda ela já tiver numa quantidade legal e for algo recorrente, né? Às vezes você teve um boom porque uma influencer te postou, depois daquilo não se sustenta, né? Então isso é um problema. E aí você tem que ajustar o ticket para que a sua agenda fique mais próxima. Porque quanto mais longa a agenda, tem gente que tem o sonho, né, de ter agenda para 3 meses. A gente vai ter um monte de cancelamento, o paciente vai chegar já de saco cheio, seus pacientes antigos vão tentar marcar e não vai ter vaga, né? Então a gente entende que o modelo ideal não é um modelo de você ter ali 150 consultas no mês e que você está com a agenda para 3 meses. Esse é o modelo que você já está deixando muito dinheiro na mesa. Então tem médicos que ajustam o ticket uma vez no ano, porque demora um pouco mais para crescer esse volume. Tem médicos que aumentam esse valor 3, 4 vezes no ano, de acordo com o preenchimento da agenda. Ah, Bruno, mas aí meus pacientes antigos vão reclamar. A maioria não, porque muitos deles vão gostar de ver o seu crescimento. Eu senti muito isso quando eu parei de atender, que eu pedia desculpa achando que os pacientes iam ficar bravos, iam ficar irritados ou chateados comigo. E na verdade eles falavam, pô, já esperava que isso fosse acontecer porque estavam me acompanhando, etc. Então o paciente muitas vezes não reclama. E você também pode fazer um movimento de transição para quem é um pouquinho mais medroso. Ah, e se meu consultório esvaziar quando eu aumentar? Primeiro que você pode voltar para trás. Não é o que geralmente é necessário, mas você pode. Aquelas decisões que são irreversíveis, né? Você consegue... A gente tem decisões em negócio que são irreversíveis, mas essa não é uma. Essa não é uma delas. Então você pode voltar para trás, mas você pode também colocar o pezinho na água. Eu vou ajustar só para quem é paciente novo. Para os antigos eu vou manter mais um tempo e ver como que a coisa anda. Pô, os pacientes novos estão agendando, agora é hora de puxar os antigos também. Aí você pode trazer uma novidade, o médico esquece que as pessoas gostam de fatos novos, então vocês no software, vocês fazem muito isso. Às vezes eu tô lá quietinho e aparece, uma ferramenta nova, né? Pô, porque é melhor do que você lançar tudo de uma vez e ninguém usar, né? Vai lançando aos poucos como novidade que você vai mantendo eles motivados. Pô, eu vou subir bastante o ticket. Será que não é a hora de eu montar um programa de acompanhamento bem legal aqui, chegar para os meus pacientes
e na hora de puxar eles para o ticket novo, já apresentar um programa novo, uma novidade, algo diferencial para eles, é uma baita de uma oportunidade de você subir o ticket e ele ficar ainda mais satisfeito. Muito bom o papo, doutor. A gente tinha várias perguntas aqui também, mas acho que até depois a gente pode, quem depois interagir com a gente aí nos comentários, enfim. E aqui no Prontuário de Gestão, a gente tem sempre uma pergunta final, que no teu caso tu não veio aí de jaleco hoje, né? Mas a gente brinca, né, que Prontuário de Gestão é porque no final jaleco e médico de família não combina, gente. No final do episódio, o Prontuário de Gestão é por isso. A gente bate um papo e depois a gente traz uma prescrição aí para os ouvintes. E porque a gente fala bastante coisa aqui, mas se tu pudesse trazer essa prescrição, assim, do que é mais importante do que a gente conversou sobre o episódio de hoje, né? Falando desde ali da atração, da conversão e da precificação, o que deveria ser o foco aí do nosso ouvinte, saindo daqui, talvez, eu não sei se ele está escutando isso numa sexta, num sábado, mas ali na segunda-feira, para começar a trabalhar dentro do consultório dele. Acho que antes de trabalhar no consultório, ele tem que trabalhar dentro dele. Então, acho que primeiro é olhar para o seu consultório como um negócio, como uma empresa. E como uma empresa, eu preciso ser capacitado como empresário. Então, não dá para eu saber só medicina, não dá para eu pensar só na parte técnica. Obviamente, você tem que entregar valor, mas às vezes eu vejo médicos com 3, 4 pós-graduações e não parou para olhar, para estudar vendas, para estudar o básico de negócios. E aí, pensando em negócios em si, para quem já está com o consultório ou está planejando iniciar o consultório, é de fato olhar muito bem para o seu público-alvo, acho que é o principal, é revisar esse público-alvo, tentar colocar mais profundidade e a partir disso você vai destrinchar as fontes de captação e aí fazer aquela listinha, né, de quais são as que eu vou escolher aqui para o meu negócio, quais funcionam melhor para o meu nicho, quais funcionam melhor para mim, né, acho que essa autorreflexão é importante. Por exemplo, tem gente que vai gostar mais, vai se sentir mais confortável de dar uma mini aula do que de fazer um vídeo de 1 minuto. Então, às vezes, o YouTube é um caminho melhor, né? Então, você entender o que encaixa na sua rotina, tá? No seu dia a dia, em quem você é, mas principalmente o que vai gerar valor para quem você vai querer atender no seu consultório. E aí, em cima disso, em cima do público-alvo, a gente desenha a captação, desenha a parte de vendas, desenha a parte também de estruturação de procedimento, fidelização. Tem que fazer sentido para o seu público-alvo ideal. Então, é em cima de pessoas, né? De entender muito bem quem é a pessoa que vai estar do outro lado da mesa ali, que você vai construir seu negócio. Porque no final é um negócio relacional, é sobre pessoas, muito mais do que sobre números e tudo mais. Então, eu acredito muito nisso também, então acho que foi uma aula o episódio, obrigado, doutor. E quem gostou assim, do conteúdo, como é que faz para te encontrar, doutor Bruno? Onde é que pode te acompanhar? Onde é que tu é mais ativo aí nas tuas redes também para o pessoal? Acho que o Instagram é o mais fácil, é @dr, né, doutor Bruno Palladini. E aí vocês encontram lá, pode mandar uma mensagem, fala que veio do podcast, a gente bate um papo lá no direct. Legal, muito obrigado mesmo pela tua participação. E para quem nos acompanhou aqui até o final, gente, obrigado pela audiência e nos vemos aí. Opa, antes disso, não esqueçam, tá? Porque recebi no meu ponto que já estava encerrando o episódio e a Carol me chamou a atenção. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais aí, Prontuário de Gestão, o Instagram da Gestão DS também. Sigam lá, vocês vão estar sempre recebendo em primeira mão os novos episódios, as caixinhas de perguntas, caso vocês queiram fazer a pergunta aí para os nossos convidados. E agora sim, nos vemos aí no próximo episódio. Até mais!